E aí, construir algo do zero ou adaptar o que já existe? Essa é uma escolha fundamental no mundo da psicologia quando se trata de medir coisas tão complexas como personalidade ou inteligência. Vamos dar uma olhada nos dois caminhos que existem por trás dessa decisão. Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Pensa só, não dá para pegar uma régua e medir o tamanho da ansiedade de alguém, ou usar uma balança para pesar a capacidade de liderança. Por isso, a psicologia teve que criar suas próprias ferramentas, com todo o rigor científico necessário. E é aí que entram os chamados instrumentos psicológicos. É bom pensar neles como se fossem os microscópios e telescópios da mente. São eles que permitem observar e colocar em números aquilo que, à primeira vista, parece impossível de medir, transformando ideias abstratas em dados que a gente pode analisar. E aqui a gente chega no ponto central da coisa toda, a decisão que todo pesquisador precisa tomar. Ele precisa escolher um papel. Ou vai ser um arquiteto que projeta uma ferramenta totalmente nova, ou vai ser um tradutor que adapta uma obra que já existe para um público diferente. De um lado, a gente tem um arquiteto. Ele cria um instrumento sob medida, sabe? Pensado e ajustado para um contexto cultural bem específico. Do outro lado, tem o tradutor. Ele pega um instrumento que já foi testado e aprovado e faz uma adaptação super cuidadosa para que ele funcione bem em uma outra cultura, com outra língua. Então, por que alguém teria o trabalhão de construir algo do zero? Bom, às vezes é simples. A caixa de ferramentas está vazia. Não existe um teste para aquilo que se quer medir. Em outros casos, as ferramentas que até existem não são muito confiáveis, sabe? Ou então o acesso a elas é super caro ou complicado por causa de direitos autorais. E o mais importante, às vezes a ferramenta simplesmente não se encaixa na nossa cultura. Vamos começar explorando o caminho do arquiteto. E olha, é um processo bem meticuloso, que exige um planejamento super detalhado e uma execução precisa para ter certeza de que a nova ferramenta vai ser cientificamente forte. Esse fluxograma aqui, que veio da nossa fonte de pesquisa, pode até parecer complicado, mas ele mostra a alma do trabalho do arquiteto. Não é um processo aleatório, não. Ele começa com a conceituação, ou seja, definindo a ideia. Depois passa pela elaboração dos itens, que são as perguntas do teste, e termina na análise dos itens para chegar na versão final. É uma jornada bem metódica que vai da teoria até a prática. Desmontando um pouco esse fluxograma, a gente vê três pilares. Primeiro, a conceituação. O que exatamente a gente está tentando medir? A definição tem que ser clara como água. Depois vem a elaboração dos itens, que é quase uma arte de criar as perguntas certas. E por fim, a análise, que é quando cada perguntinha é colocada debaixo de um microscópio estatístico e avaliada por especialistas para garantir que ela realmente funciona. E para isso não ficar só na teoria, olha que exemplo prático, o teste ECAP, que é a escala de comportamentos agressivos entre pares. Ele não foi adaptado de nenhum lugar, ele foi criado do zero porque os pesquisadores precisavam de uma ferramenta específica para entender a agressão no contexto da escola infantil aqui no Brasil. As ferramentas que existiam lá fora simplesmente não davam conta do recado. Certo, agora vamos para o outro caminho, o do tradutor. E aqui vale um alerta super importante. Adaptar um teste não é só traduzir as palavras, tá? É um processo científico tão rigoroso quanto construir um do zero. Essa citação da fonte original resume tudo perfeitamente. Achar que é só jogar o texto num tradutor online é um erro comum e bem perigoso. O objetivo real é garantir que o significado, a relevância para a cultura e as qualidades de medição do instrumento continuem as mesmas. E olha só a complexidade do negócio. Começa com pelo menos 2 traduções separadas para evitar o viés de uma pessoa só. Essas traduções são depois juntadas numa versão única. Aí um grupo de especialistas analisa essa versão e agora vem a parte que eu acho mais genial, a retrotradução, ou back translation. Eles pegam a nova versão em português e pedem para outra pessoa, que nunca viu o original, traduzir de volta para o inglês, por exemplo. Se o resultado ficar parecido com o original, ótimo. Mas se ficar muito diferente, é sinal de que alguma coisa se perdeu no meio do caminho. E só depois de tudo isso é que o teste é aplicado no grupo piloto. E para que essa trabalheira toda? É porque a cultura muda totalmente a forma como a gente entende as coisas. Pensa numa pergunta sobre justiça num teste americano que usa um exemplo de beisebol. Para uma criança de lá, tudo bem, mas aqui no Brasil, a maioria das crianças ia ficar boiando. O teste acabaria medindo se a criança entende de beisebol e não a noção dela de justiça. Beleza, agora que a gente já viu os dois caminhos, o do arquiteto e o do tradutor, fica a pergunta: como é que um pesquisador decide qual deles seguir? Vamos botar as vantagens e desvantagens de cada um lado a lado para entender. Essa tabela resume bem a história. O trabalho do tradutor, a adaptação, costuma ser mais rápido e mais simples. E o mais legal é que permite comparar resultados entre culturas diferentes. A desvantagem é que sempre existe o risco da tradução mudar o sentido, além de poder ter custos altos de direitos autorais.
Já o do arquiteto, a construção, tem a grande vantagem de criar algo que se encaixa perfeitamente na cultura local. O problema é um processo bem mais longo, mais complexo e que torna difícil comparar os resultados com outros países. Ou seja, o ponto central é esse: não existe um caminho que seja sempre o melhor. A decisão é totalmente estratégica. Se o objetivo da pesquisa for comparar, digamos, a depressão entre jovens no Japão e no Brasil, o ideal é adaptar um teste que já é conhecido. Mas, se o objetivo for entender uma característica muito específica de uma comunidade indígena daqui, talvez a única saída seja construir um instrumento do zero. Isso tudo deixa uma reflexão para a gente, né? Da próxima vez que alguém se deparar com um teste de personalidade ou um questionário online, vale a pena parar e pensar: será que isso foi construído pensando na nossa realidade ou foi traduzido de um outro lugar? A resposta para essa pergunta diz muito sobre toda a ciência que existe por trás daquelas perguntas.